Você já imaginou ver com seus próprios olhos alguém que dedicou a vida ao ocultismo, se ajoelhar em prantos no meio de um culto e dizer: "Eu não aguento mais fugir de Deus"? Não estamos falando de uma história inventada. É real. Um dos maiores estudiosos do mundo espiritual sombrio, conhecido por decifrar rituais, analisar possessões e falar com naturalidade sobre demônios, teve seu nome chamado no meio de uma igreja lotada. E o que ele revelou naquele altar deixou todo mundo em choque. Mas o que será que ele viu? O que fez esse homem largar tudo, inclusive fama, dinheiro e prestígio, para seguir um caminho que sempre rejeitou? O que aconteceu ali pode mudar a forma como você enxerga o mundo espiritual. Fique comigo até o final, porque o que você vai descobrir pode ser exatamente o que você também está procurando e ainda não sabe. Esse é o canal onde o milagre começa, porque você sabe, toda oração sincera é o início de um milagre. E eu tenho certeza que você vai ficar impactado com a história de hoje. Durante anos, ele foi chamado para palestras sobre ocultismo, rituais antigos e energias espirituais. Era o tipo de pessoa que impressionava multidões com seu conhecimento sobre símbolos esquecidos, práticas antigas e experiências místicas que a maioria preferia nem ouvir falar. Com um jeito calmo, quase professoral, ele falava de possessões como quem falava de política. Sem emoção, só dados. O que ninguém sabia era o que se passava quando as luzes se apagavam. Por trás das palavras eruditas, havia um homem assombrado por noites sem sono e presenças que pareciam nunca ir embora. Aos 43 anos já havia publicado 2 livros e participado de programas de TV, onde dava opiniões técnicas sobre casos paranormais. Mas a verdade é que por dentro, ele sentia que estava morrendo. O conhecimento o fazia parecer forte, mas o deixava cada vez mais escravo do medo. Certa noite, após uma gravação, entrou em um táxi e, sem saber explicar por quê, pediu para o motorista levá-lo até qualquer igreja que estivesse aberta. O homem apenas acenou e o deixou na porta de uma congregação simples no centro da cidade. Ele entrou em silêncio, sem saber o que estava procurando. No altar, um pastor falava sobre liberdade. E isso o irritou. Liberdade? Quem fala de liberdade nunca passou uma noite com os olhos que te seguem no escuro. Pensou. Mas algo naquelas palavras o prendeu. Quando percebeu, estava sentado no último banco de cabeça baixa. Os olhos cheios de água e um vazio que parecia gritar. E então veio o momento. Um senhor de idade se levantou e sem sequer olhar para ele, falou: "Há alguém aqui hoje que estudou muito sobre o mundo espiritual, mas nunca conheceu o autor da vida." Foi como um soco no peito. Ali tudo começou a ruir. Ele pensou em sair, levantar, pegar suas coisas e sumir dali antes que alguém o reconhecesse ou dissesse o seu nome em voz alta. Mas não conseguiu. Ficou paralisado. O homem do púlpito continuou: "Você sabe muito, mas ainda vive com medo, porque conhecimento sem luz só aprofunda o abismo." Aquilo não era normal. Não havia como aquele pastor saber, e mesmo assim, era como se cada frase estivesse sendo dita direto para ele. Como se alguém tivesse lido suas anotações mais secretas, seus medos não publicados. A igreja ficou em silêncio. Um silêncio profundo, quase reverente. E então o pastor disse: "Hoje você está sendo chamado. Ele quer libertar você porque ainda dá tempo." O homem, acostumado a explicar tudo, não conseguiu explicar aquilo. Era como se a mente dele tivesse congelado, mas o coração tivesse começado a gritar. Pela primeira vez em anos, ele sentiu algo que não era frio nem medo. Era como saudade. Mas saudade do quê? Ele não sabia. Só sabia que precisava responder aquilo. Com passos hesitantes, se levantou
Sentia como se cada olhar naquela igreja estivesse em cima dele, mas ao mesmo tempo, como se ninguém mais existisse. Caminhou até a frente. O pastor o viu e sorriu. Estendeu a mão como quem já o esperava. E ali na frente de todos, o homem que já havia ensinado sobre possessões e trevas, caiu de joelhos e chorou. Pela primeira vez sem vergonha. Foi nesse momento que todos entenderam. Não era um visitante comum. Era um resgate acontecendo diante dos olhos de todos. Agora me diz uma coisa nos comentários. Você já teve um momento onde parecia que Deus estava falando diretamente com você, mesmo sem usar palavras? Se sim, compartilhe aqui embaixo. Às vezes seu comentário é exatamente o que a outra pessoa está precisando ler hoje. E se essa história está tocando você de alguma forma, se inscreve no nosso canal agora mesmo, não por obrigação, mas porque você sabe o valor de histórias como essa. A gente não promete respostas fáceis, mas a gente caminha junto. E às vezes, isso já muda tudo. Naquele altar, ele não fez uma oração bonita. Não teve frases de efeito nem discurso. Apenas chorou e repetiu 3 vezes. Eu não sei orar. Eu só quero paz. A igreja inteira ficou em silêncio. Alguns se ajoelharam ao lado dele, outros choravam. Havia uma comoção que ninguém conseguia explicar. Ele mesmo não sabia o que estava sentindo. Era como se algo tivesse sido arrancado de dentro. Um peso antigo de anos, que ele carregava sem saber o quanto o estava esmagando. O culto terminou, mas ele não queria ir embora. Ficou sentado em um dos bancos, olhando para o chão, tentando entender o que havia acontecido. O pastor se aproximou, colocou a mão em seu ombro e disse: Você não precisa entender tudo agora. Só precisa continuar voltando. E ele voltou. Por dias, semanas, meses, começou a ler a Bíblia em segredo. Cada versículo parecia gritar com ele. Os livros que antes o fascinavam, agora causavam enjoo. Os nomes que ele citava como autoridade agora lhe causavam calafrios. Era como se uma nova lente tivesse sido colocada em seus olhos. Mas a mudança não foi bem recebida por todos. Antigos colegas o acusaram de ter enlouquecido. Algumas editoras cancelaram contratos, convites sumiram, ele perdeu prestígio, dinheiro e muitos amigos. Mas ele ganhou algo que jamais havia experimentado: descanso. Pela primeira vez, dormia sem ouvir passos no corredor, sem sentir presença alguma no quarto. É o silêncio mais bonito da minha vida. Ele diria depois em seu testemunho. Hoje ele se dedica a ensinar o oposto do que antes ele pregava. Fala de redenção, de reconciliação, de amor que não cobra desempenho. E se você sente que algo precisa mudar, talvez esse seja o convite para você também. O que mais o surpreendeu não foi o perdão, foi o acolhimento. Ele esperava ser rejeitado, apontado, expulso, mas ao contrário, foi recebido como um filho que estava voltando para casa depois de muito tempo perdido. E de fato era isso. Ele entendeu que Deus não o estava esperando com um relatório de erros, mas com braços abertos. Era como se cada dia com Deus apagasse lentamente os anos em que esteve longe. A ferida ainda doía, claro. As lembranças voltavam às vezes, os pesadelos também. Mas agora, ele sabia para onde correr e sabia que não corria mais sozinho. Pouco tempo depois decidiu compartilhar sua história. Não por vaidade, mas por missão. Se alguém me ouvisse e desistisse de buscar respostas onde só há ilusão, já valeria a pena, dizia ele. Subiu em palcos, falou em pequenos grupos, gravou vídeos simples com câmera ruim e áudio falhando. Mas algo estranho começou a acontecer. Pessoas começaram a assistir, a comentar, a compartilhar. Porque não era a qualidade da imagem que importava, era a verdade contada ali. Gente que nunca pisou numa igreja, gente que andava com raiva de Deus, gente que tinha se decepcionado com líderes e religiões. Todos começavam a comentar: esse vídeo falou comigo.
e talvez esteja falando com você agora. Se esse vídeo mexeu com algo aí dentro, respira. Você não precisa entender tudo de uma vez, só precisa dar o primeiro passo. E se quiser caminhar junto, a gente está aqui. Se inscreva no nosso canal, porque aqui não tem cobrança, tem conversa, tem escuta, tem espaço, porque a gente acredita que todo mundo carrega uma história que merece redenção. E falando nisso, me conta. Você já teve algum momento em que sentiu que Deus estava por perto, mesmo quando tudo parecia desabar? Compartilha nos comentários, vamos construir essa comunidade juntos, uma história de cada vez. Se esse vídeo tocou você, comenta aqui e fala o que você aprendeu com ele. Aqui cada comentário vira oração e cada história um novo capítulo da nossa jornada. Às vezes, a gente acha que está no controle, que pode estudar tudo, explicar tudo, dominar tudo. Mas tem um ponto onde o conhecimento humano não alcança, e é lá que Deus nos espera. Isaías 55, verso 9 diz: porque os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, e os caminhos dele mais altos que os nossos caminhos. Deus não precisa de títulos, ele quer corações. E mesmo que você tenha passado a vida inteira distante, o convite dele ainda está de pé. Então ore comigo agora. Senhor, eu sei que há momentos em que tudo parece confuso, que a gente tenta de tudo e mesmo assim continua vazio. Mas hoje, eu escolho parar de fugir. E eu oro agora por essa pessoa que está comigo nesse vídeo, para que ela também não venha fugir de Ti. Mostre, Senhor, quem Tu és de verdade. Nos dê a Sua paz, para que não haja medo. Nos dê a Sua direção, para que não haja fuga. Em nome de Jesus. Amém. Se esse vídeo mexeu com você, escreve aqui nos comentários com uma palavra só: estou voltando. E a gente vai orar por você. E se puder, deixa um like aqui. Não é só para ajudar o canal não, é para ajudar que essa mensagem chegue a quem precise e para quem está no fundo do poço agora. Se inscreva no canal onde o milagre começa, porque aqui a gente não finge ser perfeito. A gente só não quer caminhar sozinho. Até o nosso próximo encontro.